Boa noite, grupo querido. Mais uma terça-feira, nós aqui reunidos para fazer a leitura, debate, compartilhar sobre as obras do Bert Hellinger e as obras que têm a ver com direito sistêmico, com constelação familiar, que são democraticamente escolhidas pelo nosso grupo de estudos. E hoje nós continuamos na leitura desse livro do Bert Hellinger, Olhando para a Alma das Crianças, neste grupo de estudo, que é uma iniciativa maravilhosa do Hamilton, que convidou muita gente querida, muita gente boa, que oportunizou e que oportuniza esses encontros aqui, lembrando o nosso querido Renato, o Bertati, da Alice, o Marcos, do Renê, e hoje estamos aqui sob orientação do Marcos Castro e também com a presença do nosso querido Renê Schubert. Desde já recebam o nosso carinho, nossa gratidão por essa orientação. Hoje, a página que vamos retomar a leitura é a página 195, iniciando um novo capítulo chamado Ajuda Medial, Cursos em Bolzano e Milão 2013. Lembrando que vai ter um momento da leitura que o Marcos vai pedir para fazer uma pausa, e quem tiver alguma dúvida, quem quiser fazer algum compartilhamento, é só levantar a mão ou então escrever aqui no chat. E esses vídeos todos ficam disponíveis depois no canal do YouTube do Hamilton. Então é isso. Boa noite para todo mundo e eu te passo a palavra, Marcos. Boa noite a todos. Que bom estar aqui de novo, né, nosso grupo. Hoje o Renê também junto com a gente aqui, muito bom, sempre que estamos juntos. E eu percebi que a gente vai começar um capítulo bem especial, de um determinado momento, quando o Bert começou a pontuar sobre esse nome medial, né? Então, depois a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, bem interessante. Obrigado, Renê, por estar aqui conosco. Obrigado, Larissa, e a todos aí do grupo. É uma alegria estar aqui. Aí o Renê também pode dar as boas-vindas. Obrigado, Marcos. Na verdade, eu só vi espiar o seu trabalho, né? Porque assim eu também vou usufruir da sua poesia, né? Já que a Cris falou da poesia da aula passada, agora eu vou pegar um pouco da sua poesia também. Então, bora! Então vamos. Ótimo, já temos uma leitora aí, né, Larissa? Sim, é a Cris que vai fazer a leitura hoje. Que bom. Então já pode começar? Pode, né? Então tá. Introdução. Hellinger, estou feliz por estar aqui e por ter um tradutor tão bom ao meu lado. O tema desse curso é Sucesso na Vida, Sucesso na Profissão. O que vem primeiro? Primeiro vem o sucesso na vida, depois o sucesso na profissão. Sucesso para quem? Além dos que estão sentados aqui, muitos outros estão presentes conosco. Milhares que esperam pelo nosso sucesso. Muitas pessoas que fizeram parte do nosso passado, de nossas vidas anteriores, pessoas de nossas famílias, que talvez tenham sido esquecidas, rejeitadas ou julgadas. Pessoas que esperam por uma absolução, por uma liberdade que as leve a um outro nível do amor junto conosco. Vocês concordam em penetrarmos nessa amplidão? Acontece que os fracassos não são apenas nossos fracassos e que as nossas queixas não são apenas nossas. Há outros que se expressam em nossos sintomas corporais e eles nos dizem, por favor. Meditação. A confiança. Fechem os olhos. Vamos penetrar em nosso corpo e nos tornar amplos internamente. Olhamos para muitos de nossa família, para muitos de nosso passado. Dizemos a todos, sim, sim, você pertence a mim e eu pertenço a você. Sentimos o que muda em nós, o que é curado em nós. De repente, nossos desejos vão para o pano de fundo, também aquilo que nos propusemos para este curso, e nos sentimos levados e carregados por outras forças. Olhamos de forma confiante para o que nos espera aqui, para aquilo que nos espera aqui, finalmente. O que fizemos agora? Demos o primeiro grande passo em direção ao sucesso.
a um grande sucesso. Demonstração, a luz. Vou começar com uma demonstração. Quem se coloca diante desse movimento? Quem ousa seguir este caminho? Olho ao meu redor e me vejo movido por uma outra força. Então escolha alguém. Quem de vocês deseja? Hellinger escolhe um homem com um ferimento grave na perna. Ele o cumprimenta e pede que se sente ao seu lado. Hellinger para esse homem. Feche os olhos. Após um instante. Embaixo, à nossa frente, estão muitos mortos. Estão com os olhos abertos. Estão olhando para você e para mim. Digo a eles, conheço vocês. Muitos dos mortos da minha família estão entre vocês. Vocês se olham entre si e dizem, o que estamos fazendo aqui? Temos algo a resolver aqui? Ou será que nos levantamos, nos viramos para o outro lado e vemos uma luz eterna diante de nós? De repente, nos sabemos vivos, vivos de outra forma, finalmente em casa. Agora olhamos, seguindo o olhar deles, para a mesma luz brilhante. Nós nos levantamos e damos os primeiros passos para dentro dessa luz. De repente, nos sentimos leves, levados e carregados por forças maiores. Ficamos afundados nessa luz. Após um instante para o homem. Como você está? Homem, sinto-me amplo e firme ao mesmo tempo. Hellinger bate em seu ombro. Vou fazer um exercício com você. Hellinger escolhe uma mulher como representante e a coloca em frente ao homem, a uma certa distância. Hellinger para esta mulher. Olhe para ele. Para o homem. A ajuda vem dela. Para a mulher. Você se deixa mover da maneira como for guiada, sem intenção, apenas presente. Após um instante, a mulher se agacha e se senta. Hellinger para o homem. Ao lado dela e atrás dela estão muitos outros. A mulher se deita de costas. Hellinger para a primeira fileira de participantes do grupo. Cerca de 15 pessoas. Vocês são esses outros. Esses representantes se deslocam lentamente em direção à mulher deitada no chão. Ela se afasta deles o máximo que consegue. Quando uma das mortas a toca com o pé, ela grita. Mesmo assim, a morta não a deixa. Os outros mortos se distribuem. Uma vai para fora e olha para longe. A maioria dos mortos se espremem ao redor da mulher no chão. Vários se ajoelham diante da mulher no chão e a acariciam. Outros olham para o homem, que se encontra no palco. Ele está bastante mexido. Uma das mortas se ajoelha diante dele e acaricia sua perna ferida. Então se levanta, uma outra está de pé a seu lado. As duas olham para o homem. Elas se aproximam dele. Uma acaricia seu rosto. Hellinger, após um instante. Vou parar por aqui. Obrigado aos representantes. Para o homem. Você pode ver que não está sozinho. Tudo de bom. Para o grupo. Como vocês estão? Foram juntos no caminho para o sucesso? Juntos, com muitos à direita, à esquerda e atrás de vocês? E alguns vão à frente? Levados. Fechem novamente os olhos. Olhamos para a nossa vida de forma que foi até agora. Da forma que foi até agora. Solitária, talvez, voltada para nós mesmos. Mesmo assim, caminhamos em uma grande procissão. Há muitas pessoas à nossa direita e esquerda. Estendemos as mãos para a direita e para a esquerda e nos sentimos subitamente levados como um entre muitos, ao mesmo tempo. Imaginamos que damos alguns passos para frente. A cada passo deixamos algo para trás, mais alguns passos à frente e, novamente, deixamos algo para trás. Mais um passo à frente, mais um. Começa uma subida. Vamos juntos, lentamente, passo a passo, com o olhar voltado para cima e ficamos leves, cada vez mais leves. Nós nos perguntamos, como é que carregamos isso tudo?
apenas como peso morto? Agora, isso sai de nossas costas. Respiramos fundo. Damos mais um passo à frente e para cima, em direção a uma altura longínqua. Vamos dar uma Exercício. paradinha. Ok. E agora vai começar uma outra, assim. Enquanto você estava lendo, eu estava sentindo, assim, o quanto o Bert começou a preparar esse campo aqui com as meditações, né? E essas meditações que ele está colocando aqui são meditações bem profundas e que também mostram no nosso corpo. E antes de começar aqui, a gente estava até falando, nesse tempo, né, de pandemia, como o nosso corpo recebe todas essas informações, como é que aflora em nosso corpo tudo aquilo que já estava e que agora vem em uma intensidade talvez bem maior. Então eu queria fazer com vocês essa meditação de uma forma mais pausada, mais tranquila, para que a gente possa sentir o que acontece no corpo, né? Então nós já sabemos aqui, já vimos que na constelação familiar, né, existem mensagens, né? Os sintomas também trazem para nós essa mensagem, a doença traz para nós essa mensagem. E tantas vezes o que existe são membros excluídos desse sistema, que precisam ser reconhecidos. E porque não são reconhecidos, manifestações no corpo se apresentam. Então eu queria convidar vocês para a gente fazer uma meditação juntos, uma meditação bem tranquila aqui juntos, para que a gente possa sentir isso. Primeiro, percebam como está o corpo de vocês agora, apenas percebam, não é? Ah, como eu estou? Eu estou bem, eu estou relaxado, eu estou cansado, meu corpo, como está? Só percebam como está o seu corpo. E aí nós vamos fazer juntos. Ainda podemos ficar de olhos abertos, né? E a gente começa assim, soltando o ar pela boca. Solta o ar, expira. E inspira pelo nariz. E expira profundamente. Inspira novamente. E solta o ar. Mais uma vez, inspira. E cada vez solta mais o ar e o seu próprio corpo. E agora sim a gente permita que os olhos se fechem naturalmente. E deixe a respiração apenas pelo nariz, suave. A gente continua inspirando pelo nariz e expirando também pelo nariz. E imagine que você agora vai caminhando um grande campo. E aos poucos você vai se dando conta de que nesse campo, junto com você, também existem outras pessoas do seu sistema familiar. Alguns estão bem mais distantes, outros um pouco mais próximo. E você só observa. Talvez alguns você já reconheça um pouco o rosto, outros não. Permita que todos se aproximem. Permita que todos possam chegar nesse grande campo. E que você também possa caminhar nesse campo livremente. E perceba como é para você ao encontrar essas pessoas.
Talvez até você encontre alguém que há muito tempo não via, não pensava, e também está aí, nesse campo. Todos que estão aí pertencem a este campo. E veja se nesse campo também você consegue encontrar a sua mamãe, o seu papai, talvez seus irmãos, quem tiver irmão, irmã. Como é o seu olhar para eles dentro desse campo? Dentro dessa percepção que todos pertencem, todos têm o mesmo direito de pertencer. E agora todos são vistos. E é como se você pudesse, andando nesse campo, vá reconhecendo também no seu corpo tudo que se mostra. E perceba se você já pode olhar para todos eles. Se o seu olhar alcança todos desse campo. Mesmo aqueles que eu não conheça, talvez eu só veja que tem alguém ali. E que também faz parte. Veja o que muda para você, ou como é para você, quando internamente você diz: todos vocês têm um lugar. Todos vocês. Eu, juntamente com todos vocês. Experimente ir ao centro desse campo. Só experimente. Veja se seu pai, sua mãe podem ficar próximos a você. Obrigado. Muito obrigado a todos vocês. Um sucesso de muitos. Um sucesso de muitos. Muito
Obrigado. E você agora se vira e vai voltando, bem devagar. No seu tempo. Com aquilo que é seu. E na próxima respiração a gente vai voltar a soltar o ar pela boca, expirando. E inspira pelo nariz, solta pela boca. E vai abrindo os olhos lentamente. Até que você esteja totalmente de volta aqui. O que muda no corpo? Apenas percebam. Algo se amplia, se fecha. Como eu me sinto? Mais aberto, mais completo? Percebam. Qual a sensação? Se alguém quiser compartilhar, pode compartilhar, que estou vendo a carinha de vocês aqui. Alguém disse mais leve. Eu não. Nossa, meu braço pesou demais, Marcos. Nossa. Eu até pensei assim, gente do céu, será que eu tô tendo AVC que dá, que paralisa o braço, assim, mas de uma pontada tão forte, que eu falei assim, não. E tentava olhar para quem era, né, porque como eu consegui ver nitidamente meus pais, então não eram eles. Mas também, não, principalmente minha mãe, não me permitia olhar, entendeu? Então, assim, nossa, a sensação é, assim, muito ruim. Mas não Olha, deixa de ser olha, um olhar, né? Assim, no sentido de saber que tem alguma coisa, um lado materno, já que foi o braço esquerdo, né? isso, assim, o que a gente tem que fazer? Abandonar todas essas ideias. Assim, A meditação é apenas para você reconhecer e perceber. É quando eu começo a querer, peraí, eu estou sentindo isso, representa aquilo, representa isso, eu não, vou mas eu fazer não isso, eu vou estava fazer assim, aquilo. não. Isso, isso. Então, olhe novamente, apenas olhe, assim, feche seus olhos e você olhe para esse seu braço. Feche os olhos. Uhum. Apenas perceba. O que acontece com esse braço. E mesmo que nesse momento eu não entenda, não venha uma informação clara, eu percebo. E você diz para você internamente assim, agora eu percebo algo aqui. Sem querer descobrir o que seja. Apenas percebo que existe algo aqui. E o que acontece quando você reconhece apenas dessa forma?
se eu pudesse agradecer, obrigado por essa informação que agora chega até mim. Uma informação presente no sistema. Agora eu também posso ver. Agora eu também posso reconhecer. Obrigado por se revelar. E veja como é soltar o ar novamente pela boca. E inspirar pelo nariz. Me deu vontade de fazer um movimento, eu posso? Pode. E como está o corpo? Tá presente, mas não tá aquela coisa opressora, sabe? Isso. Tá aqui. Presente. Essa é uma Presente, palavra. Né? Tá Então, aí, assim, é. trazer algo para a Sim. presença. Né? Notar algo, reconhecer algo. E depois, como você diz assim, talvez venha um movimento, isso Me deu entra em movimento. Nossa, foi assim, quase impossível. Quase que eu, sem falar com vocês, eu já fazia, mas eu consegui refrear assim, o movimento, mas por isso que eu perguntei, porque estava muito forte. Você fez um movimento e eu me lembro que a Larissa fez uma pergunta sobre a bênção, pedir a Sim. bênção, né? Eu me lembrei a última aula que eu estive aqui com vocês, nós falamos sobre isso, sobre pedir a bênção. E o quanto pedir a bênção, isso eu disse, tem várias implicações, né? E várias vertentes, assim, por onde esse movimento nos leva, é um movimento precioso. Esse movimento também, quando eu peço a bênção, por exemplo, aos meus pais, e eu mostro essa humildade, eu volto para o meu lugar de filho. Se eu estava em algum outro lugar, se eu estava querendo fazer algo por eles, agora eu me coloco na posição de pedir a eles a bênção para seguir adiante. Isso também me traz para o meu lugar. E isso, claro, me dá uma presença maior e no meu lugar eu posso seguir. Porque só porque você trouxe um movimento de bênção e aí eu quis completar com aquilo que a gente falou na outra aula. Alguém mais? Eu vi que alguém escreveu lá no chat. Eu posso ler aqui. Algumas pessoas escreveram que sentiram leveza, mais aberta, feliz. E a Meire compartilhou: minha postura mudou. Fiquei mais ereta, esguia, como se antes estivesse cabisbaixa, desanimada, e depois recuperei uma postura ereta de superioridade. A Meire trouxe, a gente falou dessa palavra presença. Na presença eu sinto o corpo mais firme, né? Mais presente. Muito bom. Tem mais? Não. Marcos, Renê? eu gostaria de pegando a colocação que a Cris fez, essa meditação, assim como você, eu já passei por ela algumas vezes. E as imagens vão mudando, né? Logicamente, isso tem a ver com o nosso momento de vida, tem a ver com o que a gente está trabalhando na nossa terapia, com a pandemia. E eu posso dizer que, assim, em algum momento, a sua imagem que você estava conduzindo se desfez e eu fui para uma outra imagem, pesada, né?
E essa é uma imagem pesada que eu estou trabalhando terapeuticamente, né? E foi exatamente isso que você falou para a Cris. Sem entrar muito no porquê, tentar entender e tal, ok, tá lá, né? E eu vou tentar olhar para isso, né? E se nesse momento for muito difícil, eu falo, olha, eu vou deixar isso aqui pausado e eu vou voltar para isso aqui, né? Então eu não vou excluir, eu não vou jogar fora, vai ficar aqui, mas agora estão me faltando talvez alguns elementos para lidar com essa imagem. Eu volto aqui de novo, né? Então, conforme você foi fazendo, eu fui indo para uma imagem, eu me deixei entrar nessa imagem e depois eu ouvi você trazendo a gente de volta, né? Inspirar pelo nariz, soltar pela boca, e aí eu deixei aquela imagem lá. Falei, ok, depois a gente olha de novo para você. Né? Apenas dar um feedback que é aquele que nem sempre a gente está caminhando da forma como a pessoa que está nos conduzindo. Às vezes a gente bate com nozinhos internos, né? Isso, isso. E, assim, essa meditação guiada, né? Então, alguns também, por exemplo, têm mais facilidade de visualizar as imagens, outros não, não é? Mas o que nós percebemos é que o movimento, quando eu me permito seguir o movimento, algo atua na alma. E aí você vai para aquilo que é essencial nesse momento também para você, nesse movimento. Não significa, né, que você tenha necessariamente que fazer algo. Então, um caminho para isso, né? Eu tenho que fazer. Eu reconheço que existe. Algo se revelou. E algo também entra em movimento, né? E eu confio também. E quando nós começamos aqui, e o Bert vai falar desse termo medial, é justamente quando se começa assim, olha, ele usava exatamente isso, assim, regido por outras forças, regido por forças maiores. Ele sempre trazia isso. E tinha momentos que eu ficava assim, eu queria que ele falasse exatamente o que é, não é? O que é que acontece, que forças. E o Bert sempre dizia isso, são forças maiores. Que quando a gente entra em sintonia, né, nós podemos nos sintonizar com isso e o movimento vem ao seu tempo, ao momento em que nós também estamos preparados para esse novo que se apresenta. Então, não, cada um tem uma sensação diferente, não é? Não é uma meditação que eu queira simplesmente implantar um determinado movimento específico, mas deixar justamente isso aberto para que a gente possa entrar em sintonia com essa força maior. Né? Eu fiz essa meditação, não dessa forma, às vezes as pessoas falam, faz aquela meditação, e realmente eu me deixo ser levado no momento, assim, as palavras que vêm e esse campo que se apresenta, né? E eu compartilho com vocês também algo comigo desse momento de pandemia. E nesse momento, quando se iniciou, assim, e eu tenho um trabalho que me permite ficar em casa, eu posso fazer trabalho via eletrônica, né? E então, dizendo isso porque não é que eu estava assim estressado, nada, mas eu tive sintomas de labirintite, de ficar realmente tonto, de um dia a ponto de levantar da cama e eu fui parar lá na parede e me escorando. E aí, assim, quando a gente olha as manifestações do corpo, né, tudo isso que nós fizemos agora foi para perceber assim, como é que o meu corpo reage. O que é que meu corpo está me dizendo? E eu não podia entender isso, assim, o que é que estava acontecendo, né? E muitas vezes o nosso maior desejo eu já quero entender tudo, inclusive eu poder fazer algo e me livrar disso, né? E não é assim que funciona. E aí eu também pude fazer umas meditações várias, porque também não foi assim, né? E eu fiquei realmente um período bem tonto, né? Com esses sintomas, tontura, enjoo. E aí eu entrei nessas meditações, né? Em algum momento, como o René trouxe, assim, de enxergar, visualizar, ou mesmo só sentir no corpo algo pesado, bem pesado. E aí perceber isso. E naquele momento eu não entendi. E depois, mais adiante, uma faísca de luz chegava. E depois, mais adiante, uma outra, uma outra, uma outra. E assim,
as coisas foram se completando. Não é que resolveu tudo e agora não tem mais nada, mas algo se completou com relação a esse movimento específico. Então, o que eu falo para vocês, assim, também, precisamos entregar isso a essas forças superiores que o Bert tanto nos falava dentro das constelações familiares, mediais aqui nesses termos, mas foi muito rápido esse termo medial e depois logo a gente chamou de constelação do espírito. Então não se preocupe em resolver algo imediatamente, mas perceber, ter a consciência, trazer para a consciência algo que foi revelado, ainda que eu não compreenda nesse momento. Ok, Cris, podemos continuar. Obrigada, Marcos. Marcos, a gente vai ler esse exercício troca de experiências? Ele é pequenininho e ou já pode passar para a demonstração o avanço? Ah, tá. Podemos ir para o avanço porque ele não fala... Só pergunta como se sentem aí nesse exercício, né? Sim. Foi o que nós fizemos aqui na prática, né? Então nós fizemos o exercício também. Uhum. Demonstração, o avanço. Farei mais uma constelação sobre o sucesso na vida e na profissão. Algum voluntário? Hellinger para um participante. Se você não estivesse escrevendo, eu o escolheria. Quem escreve não está em contato com outras forças. O coração está em outro lugar, não no papel. Então, quem gostaria? Hellinger escolhe uma mulher e a coloca sentada ao seu lado. Para a mulher, feche os olhos e diga a alguém internamente: acabou. Após um instante, após um instante. E agora, diga a essa pessoa internamente: eu te odeio. A mulher contorce o rosto, grita e chora alto. Hellinger, este é o outro lado do ódio. O sentimento verdadeiro é diferente. Todo aquele que se apresenta como vítima e espera a piedade dos outros. A mulher bate com os pés no chão. Tem o outro sentimento, deseja matar alguém. Todo o resto é um jogo. A mulher permanece sentada com os dentes cerrados e o rosto contorcido. Hellinger, o que mais faz uma pessoa assim? Ela se mata. A mulher continua batendo forte com os pés no chão. Após um instante, ela se acalma e respira fundo. Hellinger para o grupo. Fechem os olhos. Vamos verificar em nós mesmos. Diante de quem nos comportamos como se fôssemos pobres coitados e vítimas? Qual é o desejo secreto? Onde está o desejo de morte para os outros e para nós mesmos? A mulher se acalmou e respira fundo. Hellinger, como você está agora? Olhe para mim. Mulher, após vacilar um pouco. Não encontro o caminho. Hellinger, mostrei-o para você e vou deixar assim. Após um instante. De quantos você já riu internamente com esses sentimentos? Mulher, de muitos. Hellinger, exato. Esse foi o primeiro passo para o sucesso. Tudo de bom. A mulher sorri tranquila. Hellinger para o grupo. Parece que estamos no caminho para o sucesso. O sucesso é leve. O número do sucesso. Gostaria de levá-los juntos em um movimento em direção ao sucesso na vida. Vou dizer algo sobre isso, ou seja, dar uma pequena palestra. Se quiserem, podem fechar os olhos ou olhar para mim. É a mesma coisa. O grande número do sucesso, o número secreto criador para o sucesso é o 2. O 2 quer a unidade. Isso seria o 1. Mas o caminho para o 1 passa pelo 2. O sucesso começa com 2. Aqui sentam-se 2 que se dão as mãos. Esse é o caminho para o sucesso. Imaginamos que à nossa esquerda esteja a nossa mãe e à nossa direita o nosso pai. Ficamos no meio. Nossos pais eram 2. Em nós se tornam 1. Esse 1 entre o pai e a mãe é o maior sucesso imaginável. Não há sucesso maior que um filho. O filho é um a partir de 2. Contudo, o filho, quando nasce, por um lado, é 1, pois une o pai e a mãe em si,
em uma unidade. Entretanto, embora o filho seja um, ele nasce como a metade de um dois, como um menino ou uma menina. O que acontece depois? Após algum tempo, o menino procura a menina e a menina procura o menino. Como homem e mulher desejam se tornar um, conseguem isso através de um filho. Agora, talvez estejam pensando, aonde ele quer chegar com essas reflexões? Estamos em um curso sobre sucesso na vida e na profissão. O sucesso na vida começa para o homem com uma mulher e para a mulher com um homem. Nosso sucesso. Fechem os olhos. Verificaremos em nós onde está o Pai em nosso caminho para o sucesso na vida? Onde está a mulher para o homem? Onde está o homem para a mulher? Imaginamos que estamos no meio, com a mãe à nossa esquerda e o pai à nossa direita. Com a mãe à esquerda e o pai à direita, damos um passo à frente. Damos as mãos à mãe e ao pai, de forma igual para os dois. Em nós, eles são sempre um. A pergunta é: onde ficou a mãe em nosso caminho para o sucesso? Onde ficou o pai em nosso caminho para o sucesso? Aonde chegamos? A que fracasso chegamos, talvez, devido à falta da mãe ou do pai? Agora seguramos a mão de ambos e olhamos para uma meta, lá onde o futuro nos espera, dando as mãos a ambos, a mãe à esquerda e o pai à direita. Vamos em direção ao nosso sucesso, seguros em sua direção. O sucesso é simples assim, da mesma forma que a raiz do fracasso. Os movimentos fundamentais da vida são sempre com 2. O 3 é um número sagrado, nós no meio, entre o pai e a mãe. Vamos prosseguir. Como se sentem após o que foi feito aqui? Estão no caminho do sucesso? Estão no caminho da felicidade? Vou prosseguir da maneira que começamos. Vou demonstrar algo de uma maneira em que todos são levados juntos em um movimento. Gostaria de fazer a ponte para o sucesso na profissão. Quem aqui tem uma questão relacionada à profissão? Vamos parar um pouquinho, então, só para a gente falar um pouco. E aqui o Bert, ele traz essa questão de números. E eu nem vou me atrever, porque, assim, nós temos um professor aqui, né, de enneagrama também, então sabe muito mais de números aí. Mas eu só queria comentar algo, assim, quando ele conta desse sucesso, o maior sucesso aqui, ele fala justamente isso, assim, qual é o maior sucesso, né? Ser filho e de onde vem. E depois a gente pode brincar com as questões dos números mesmo, assim. Alguns vão falar o número 3, né, como esse número de sucesso, outros vão trazer outros números. O enneagrama realmente sim trabalha com esses números e inclusive características, né, da personalidade e tudo. Não é nisso que eu queria chegar. Outros vão falar do 7. E aí tem esses números aí assim que trazem algo para nós. O que eu queria deixar assim aqui, quando ele diz isso, o filho é o nosso, ser filho é o nosso maior sucesso. Então, imaginem isso assim, né? Tantas vezes a gente não se dá conta disso, né? De estar aqui, de estar na vida, né? Esse sucesso que é estar aqui na vida, que veio através, inevitavelmente, do papai e da mamãe, né? Quando muitos falam assim e querem colocar algo, falando dos pais, e quando a gente vem para a constelação familiar, a gente vê isso. A mãe é aquela, o pai é aquele. Não tem como. Inevitavelmente a vida chega através daí. E ser esse filho é realmente o nosso grande sucesso. Quando eu falei do número 7, me veio uma imagem aqui, assim, né? Porque o Bert estava falando assim da mãe, do pai e você, por exemplo, são o número 3. Agora imagine você colocar os seus avós atrás dos seus pais. Então nós acrescentamos mais 4, né? 2 avós de cada lado. Certo? E aí chegamos nesse número 7 também. E esse número ele tem uma representação assim muito legal também, porque normalmente nesse ciclo a gente convive, né? Teve a oportunidade de conviver.
Alguns começam, assim, ter uma oportunidade de conviver com os bisavós, mas já é mais raro. Agora, nesse triângulo e com esses pilares, né, se a gente pensar nos avós, pais e nós, geralmente tivemos alguma oportunidade de conviver. E como é a força quando eu olho para esses pais, para esses avós? Né? Quando eu olho lá, por exemplo, para a avó materna, o avô paterno, cada um tem um lugar dentro desse sistema. E a avó materna, ela fica ali do lado assim da mãe como um pilar. E o avô também paterno, um outro pilar. E aí vejam qual é a força que emana desses pilares como avó. E como é diferente o acolhimento e a força que vem da avó e como é diferente o acolhimento e a força que vem do avô. Geralmente a avó materna é justamente aquela que une, né? Aquela assim que onde as reuniões acontecem. Geralmente é isso. Se vocês visualizarem um pouquinho assim, ela agrega, né? Essa família assim. E ali acolhimento. O avô paterno, que aí vem aquele, né, o pai do pai, já é a questão daquela força. A energia que permeia aqui é totalmente diferente. Olhe um pouquinho assim, se você pudesse olhar para o seu avô paterno. Como chega essa força que vem daqui, desse pilar? E eu digo pilar porque ele está na ponta. Né? Se eu colocar o pai do pai à direita e a mãe do pai à esquerda, o pai está aqui à direita, é um pilar. Se eu colocar lá também, da mãe, os avós, né? A mãe à esquerda e o pai à direita, a mãe vai ficar como um pilar. Então, por isso essa força que vem deles dois. Então, só uma observação assim disso, do quanto isso chega até nós e o quanto isso é forte dentro do sistema. O Renê, você queria fazer alguma observação, compartilhamento assim com relação a esse texto? Não, adorei sua matemática, Marcos. Eu acho que eu não acrescentaria algo diferente. É muito interessante quando a gente tem outros números e aí entram os irmãos, né? Quando a gente tem 5, 6, 9. É muito interessante como quando você pede para o cliente colocar, aí a matemática fica orgânica. Né? E aí a gente vê exatamente como para aquela pessoa a matemática age. Né? Isso é só em parênteses que eu faço ao que você falou, mas assim, mais nada. Tá ótimo, obrigado. Agora eu tenho uma matemática que não fecha aqui. E isso é com relação, eu falo sempre, com relação ao filho e os pais. E muitas vezes eu escuto assim, dizer, você é 50% papai, 50% mamãe. Né? Com consteladores, assim, vocês já devem ter escutado isso. E por que é que eu falo que, para mim, essa matemática não fecha? Porque isso é uma sensação, inclusive, assim, experiência aqui própria, em casa, não é? E eu digo assim, que o pai, né, o filho, claro, ele veio do papai e da mamãe, recebeu algo do papai e da mamãe. Então, nesse contexto, que eu acredito que começou a se falar disso de 50%, né, para dizer que recebeu algo do pai e recebeu algo da mãe. Então, isso não contesto. Agora, o que eu digo é assim, eu falo, olha, o filho recebeu tudo que o pai poderia oferecer para ele como pai. E o filho recebeu da mãe tudo que a mãe poderia oferecer como mãe a esse filho. Então, ele recebeu, assim, 100% do pai e 100% da mãe. E aí, por isso que eu vou dizer que essa matemática não fecha, porque a hora que você vai somar, mas o filho é quanto? Qual é o percentual disso? Né? E eu percebi, assim, o quanto, quando eu digo, mamãe, sou 100% você. Papai, sou 100% você. E ainda assim me constituo, né, como um ser que vai adiante. Eu recebo tudo que vem deles. Esse eu receber tudo. E eu já compartilhei com vocês isso, assim, porque eu vi, assim, com os nossos filhos, por exemplo, acabou, assim, uma divisão, como se fosse assim, olha,
Não, isso aqui é do pai, isso aqui é da mãe, é isso, aquilo. E aí eles se perceberam de repente assim, nossa, eu recebi tudo do meu pai. Eu recebi tudo da minha mãe. E experimentem fazer esse exercício, se vocês se centrarem um pouco, olharem para os seus pais, experimentem o que muda dizer: mamãe, eu sou 100% você. Percebe que já não há espaço para você, isso aqui eu não gostei, isso aqui eu tiro, isso aqui, eu não quero. Você recebe realmente tudo. E é isso que o Bert falava para nós, assim, tomar tudo que vem dos pais. E quando eu me abro para esse tomar tudo, o Bert também falava assim, algo fica de fora, algo que é pesado. Talvez aquilo até que você tivesse tanto medo, que você viu ali no papai e na mamãe, fica de fora. E você segue com essa força em sua totalidade. É um convite, façam esse exercício. Se centrem, olhem para os pais e apenas digam: mamãe, eu sou 100% você. Papai, eu sou 100% você. E percebam o que acontece no corpo de vocês. Esse fica como tarefa de casa, um exercício. Quem já fez, se alguém já fez isso dessa forma, alguém já fez dessa forma que está aqui? Eu já falei isso, assim, algumas outras vezes. Larissa, você já fez isso? Renê também. A Isso, Cleusa também faça. falou que fez. Oi, Larissa? A Cleusa também levantou a mão, que eu tô vendo. Ótimo, ótimo. Sentiu alguma diferença no seu corpo ao fazer isso? Isso. É interessante como você mexe com as lealdades fazendo esse exercício, né, Marcos? Eu acho que esse é um exercício para chamar o adulto. Né? O adulto que pega na mão das crianças interiores e fala para a mamãe: eu sou 100% você, mamãe. Eu sou 100% você, papai. Né? Mas é fantástico, fantástico. Exato, ele é um movimento grande. Preciso experimentar e aprofundar nele. Quanto mais eu me entrego a esse 100%, tanto mais eu percebo algo se movimentar em mim, no meu corpo. Como o Bert estava falando aqui, como sucesso. Lari, temos tempo para continuar? Tem alguma pergunta? Olha, não estou vendo nenhuma pergunta no chat e também nenhuma pessoa com a mão levantada até o momento. Nós temos um minutinho. Não sei se você acha que vale terminar essa parte ou se quer finalizar por aqui. Agora, demonstração seria um caso, né? Isso. Marcos, eu posso fazer uma colocação? Claro, com certeza. Entrando um pouco na matemática, né? E nesse exercício que você fez. Quando a gente entra, principalmente nos emaranhados, né, entre os módulos, né, que a gente dá, existe o módulo de irmãos. E quando a gente entra nesses módulos com muitos irmãos, existe uma matemática interessante aí. Logicamente, eu não vou falar de algo que é em todos os casos, é do caso a caso, mas acontece muitas vezes a gente falar, putz, o primeiro parece que pegou mais da carga. O segundo, nem tanto. O terceiro, bem pouco. E o quarto, caçula, quase nada. E é interessante que realmente existe também certas características aí, talvez até culturais, se a gente falar de famílias de origem japonesa, se a gente falar de famílias com uma característica mais judaica, como existe uma absorção diferente entre o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto filho. E aí, logicamente,
esse exercício que você propõe, ele fica mais difícil no sentido do e a lealdade. Logicamente que esse e a lealdade é algo interno, é algo oculto, né? Que lá dentro fala, não, mas eu tenho essa missão, eu estou a serviço disso, eu preciso resolver isso, né? Então, conforme a gente vai trabalhando essas camadas, às vezes na terapia, às vezes na constelação, a gente percebe que essa matemática, às vezes, ela precisa de um longo período para chegar, né, nesse 100%. E talvez ela não chegue ao 100%, e isso não quer dizer que ela não tenha o amor total desse sistema, né? Como o Berto falava, né, todas as crianças são boas, porque tudo que elas fazem é por amor cego aos seus pais, né? Até as últimas consequências, né? Então, isso eu quis trazer para vocês, porque isso no módulo de irmãos vem muito forte. E aí a gente discute muito essa questão da matemática, né? Logicamente é difícil a gente estabelecer uma regra geral, não tem, né? A constelação familiar é do caso a caso, a gente precisa olhar para cada caso, mas é muito interessante, né? Como as dinâmicas de filhos únicos e pessoas que têm muitos filhos é diferente na perspectiva de cada um. Obrigado, Marcos. Sim, sim. Bom, módulo filhos, né, irmãos, é sempre muito bacana, né? Quando a gente pode olhar para essa relação com os irmãos, né? Olhar para os nossos pais também através desses irmãos. Então isso é bem legal assim, e muitas vezes exigente, né? Para tantos assim, provoca um movimento. Ô Larissa, eu acredito que a gente pode parar por aqui, porque realmente fechou esse tópico aqui. Ele vai falar de uma demonstração, de um caso. Se não tiver perguntas, eu... Não vejo perguntas no chat, nem também ninguém com a mão levantada. Ótimo. Então, eu agradeço por hoje, agradeço o Renê por estar aqui. E, Cris, nem sempre é tão romântico como a gente espera, né? A poesia. Mas, A constelação familiar é assim, não é? Eu com falo disso, certeza. a gente fala do amor, e é justamente quando a gente vem para esse amor que é claro, não é? Que vê. E então, assim, em alguns momentos, sim, vamos nos deparar, né? Justamente assim, com Mas algo aí que eu vou nos chama. arrematar uma coisa. Renê me deu a poesia na semana passada, né? E você me deu um olhar hoje. Não é isso? Então, tá vendo? Eu sempre ganho. Gente, é impressionante. Na constelação eu sempre ganho. É isso, é isso. E olha que eu gosto de poesia, hein? Às vezes falam assim que eu sou até meio poético demais, assim. Ai, ai, obrigado, gente. Obrigado por hoje. Então, obrigado, Renê, mais uma vez por estar aqui. É sempre muito bom. E obrigado a todos do grupo. É ótimo compartilhar com vocês essas impressões da constelação familiar. Nós que agradecemos você, Marquinhos e o Renê. Hoje foi realmente bem profundo e o pessoal está aqui registrando no chat a gratidão e as compreensões hoje do grupo, que foi muito, muito bacana, como sempre, né? E olha só, pessoal, o Renê deixou aqui uma mensagem no chat, muito bem lembrado, que o nosso querido Renato Bertatti agora tem um canal no YouTube e tem alguns vídeos lá, então podemos matar um pouquinho a saudade do nosso querido Renato assistindo lá. Então, o Renê deixou registrado no chat e eu também queria deixar registrado aqui no vídeo, porque nós temos um carinho imenso por ele, então vale a pena fazer essa visita e conhecer o canal do YouTube do Renato Bertatti. Larissa, antes de você terminar, o Bert falou ali de... Só para não perder o lado poético, hein, Cris? Para não ficar muito atrás do Renê, tá? O Bert falou de uma constelação e onde, não sei se vocês se lembram, a mulher sorriu. A mulher terminou sorrindo, certo? E ele fala um pouquinho do sorrir como sucesso. E aí, antes de vir para o nosso encontro,
aquele nosso livrinho lá, lembra? Mas esse é bem curtinho, Pensamentos a Caminho. E aí, na minha edição, a página 122 é justamente assim. Sorrir para onde? Sorrir para onde? Vou compartilhar com vocês. Porque também, nesses movimentos, quando a gente consegue sorrir para ele, algo se movimenta. Ainda que isso seja bem difícil e que isso nos custe sorrir. Né? Qual é a página que você falou? Na minha edição é 122. Sorrir para onde? O sorriso solta. Ele dissolve uma tensão. Por exemplo, quando pessoas estranhas se encontram, não sabendo se o encontro será hostil, frio ou cordial. O sorriso solta e liga. Ele inicia uma relação onde se dá e se toma. É convidativo e abre. Ele também dissolve uma tensão interna e sinaliza que algo opressivo cede e termina. Assim como os lábios se abrem no sorriso, algo também se abre na alma. Torna-se amplo e suave. O sorriso se associa à retomada da respiração. Abre-se para frente e para cima. Sorrir para onde? Em última instância, para outras pessoas. Então, assim eu deixo hoje. Com muitos sorrisos e muita poesia. Tenhamos todos uma semana maravilhosa e até a próxima terça. Gratidão profunda a vocês dois e a todo mundo que está aqui e que vai assistir depois. Beijão, cuidem-se bem. Sorrisos e muitos corações. Beijão.